Meus amigos, o nosso cronista maior do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Veríssimo, em uma memorável crônica publicada em 17 de fevereiro, se não me engano, do ano de 2006, figurou a vida como a de um jogador de pôquer. Um jogador que, ao iniciar o seu jogo, recebe 5 cartas. Ou seja, ao nascer, recebemos 5 cartas para a nossa vida. 5 cartas que vão, de uma certa forma, definir a nossa existência terrena. Essas cartas seriam, segundo essa figuração de Luiz Fernando Veríssimo, a primeira delas, o lugar de nascimento. Por quê? Evidentemente que nascer no Brasil e nascer na Dinamarca não representam a mesma coisa para um ser que vem ao mundo. E isto, evidentemente, há de trazer significados especiais em sua vida. A segunda carta seria a nossa cor. Porque, mesmo em um país que se diz plural, democrático, não racista, como é o Brasil, o sermos negro ou o sermos branco, evidentemente que influenciam a nossa sorte, os ditames da nossa existência, o desenrolar da nossa vida. A terceira carta, segundo esta figuração de Veríssimo, seria a nossa situação econômica. Quando nascemos, o lar em que estamos, o lar em que viemos ao mundo, as condições econômicas desse lar, de nossos pais, de nossos familiares, a condição econômica e não apenas econômica, mas a condição social daqueles pais que nos acolhem em nossa vida terrena, há de influenciar ou não a vida de cada um de nós. Há de nos trazer ou não dificuldades ou facilidades para o desenrolar dos nossos eventuais planos de vida. A quarta carta que recebemos seria a nossa inteligência. Ou será que uns não nascem mais inteligentes que os outros? Será que aquela ideia de um filósofo, David Hume, que dizia que somos, ao nascer, uma tábula rasa e que todos nascemos iguais, ou seja, sem inteligência nenhuma e que vamos desenvolvendo de acordo com o meio social, ou de acordo com a educação, e de acordo com os diferentes fatores da nossa vida? Uma tese que parece que na prática realmente não é confirmada, porque, sem dúvida alguma, há seres que nascem mais inteligentes que outros. E esta quarta carta, então, seria mais uma influência que teríamos em nossas vidas ao curso de nossa existência. E a quinta carta, segundo Veríssimo, seria o imponderável. Porque, apesar de todas essas contingências que marcarão indubitavelmente a nossa vida, o lugar do nascimento, a nossa cor, a nossa situação econômica, a inteligência com que aportamos ao mundo, apesar de todos esses condicionantes, há fatores imponderáveis que nos conduzirão pela vida de forma às vezes muito surpreendente, de formas casuais, com as relações que nós vamos estabelecendo, com fatores meramente de sorte que ocorrem em nossa vida ou de azar que se interpõem em nossa vida e que poderão também, de uma certa forma e às vezes muito marcantemente, marcar os destinos de nossa existência. Luiz Fernando Veríssimo, com isso, não quis fazer filosofia, era uma brincadeira que ele fez, da sua vida, da sua maneira muito prática de ver o nosso cotidiano. Mas, ao mesmo tempo,
grande cronista gaúcho, o grande escritor do Rio Grande do Sul, hoje reconhecido em todo o Brasil, ele está fazendo com isso, ele fez com isso uma reflexão genuína e tipicamente espírita, e que parte da diversidade dos seres, e que parte do pluralismo com que podemos marcar as tantas existências, não apenas no universo todo, não apenas no planeta Terra, onde de formas culturais tão diferentes nós agimos, nós nascemos e nós agimos e nós morremos, mas podemos também ver com isso, ver nisso, ver nessa figura das 5 cartas, uma reflexão eminentemente espírita, eu dizia, porque a partir da visão que temos nós espíritas, diferentemente da visão tradicional cristã, da visão judaico-cristã, que nos assinala apenas uma vida, e que diz, e que defende o chamado paralelismo psicobiofísico, ou seja, de que são paralelas as questões do físico e as questões da alma, e que Deus criaria uma alma para o momento do nascimento, e que todos nasceríamos assim, inexperientes, que seríamos um sopro da divindade que nasce no momento da concepção ou no momento do próprio nascimento, e que por isso não teríamos experiências anteriores. Não, nós temos experiências anteriores. Parece que a vida nos demonstra isso. Nos demonstra através dos gênios precoces. Provavelmente neste evento muito se falará desses gênios precoces, como Mozart, que aos 4 anos já compunha sonatas, como tantos outros artistas, e a maioria deles, os grandes escritores, os grandes artistas, já demonstram esse talento nos seus primeiros anos. Agora mesmo, uma pequena cega sul-coreana de nome Yoo Ye-eun, de 5 anos, ela que é cega, ela toca maravilhosamente no piano. Há alguns vídeos que se podem encontrar em YouTube, onde ela aparece com aquelas suas mãozinhas pequenininhas, levadas em programas de televisão, conduzidas até o piano, e é de se ver com que destreza aqueles dedinhos percorrem os teclados do piano, as notas brancas, as teclas brancas, que são as notas, e as colcheias e semicolcheias e bemóis e sustenidos nas teclas pretas. Com que arte ela faz isso? Uma menina de 5 anos que ouve uma música e que sai tocando, seja uma ópera, seja uma música popular, ouve apenas uma vez. Ela que não lê as notas porque é cega. Nós poderemos supor que esta criatura, com 5 anos de idade, aprendeu isto nestes parcos 5 anos de existência? Ou não será lógico que ela traz isto em sua alma, em seu espírito imortal? Há menos de uma semana, no domingo, eu estava assistindo televisão e via um debate na Globo News sobre o futuro da economia terrestre a partir de todos esses eventos ocorridos recentemente. E figuras importantes como o ex-ministro Delfim Neto, como o embaixador Sérgio Amaral e um outro grande empresário discutiam com o apresentador de programa isto, e eu me interessei pelo tema, e no intervalo resolvi percorrer outros canais, e eis que eu me deparo com um canal popular, um canal aberto, que é o canal 10, no programa Raul Gil. E não pude mais tirar dali, porque ali aparecia uma menina de 5 anos de idade, se não me engano, seu nome, Miriam. Maiara? Uhum. Uma menina extraordinária, e eu não pude mais deixar de vê-la, porque ela, numa sessão que o programa tem de tirar o chapéu para determinadas ideias, ela tirava o chapéu para
questões de ecologia e dava conselhos sobre como tratar as questões ecológicas hoje, com aquela infantilidade, com aquela espontaneidade das crianças, mas com profunda sabedoria. Falava sobre a tristeza de crianças cujos pais se separam e recomendava aos pais que não se separassem, que buscassem sempre salvar a união em benefício dos filhos. E dava conselhos, não com palavras difíceis, mas com a espontaneidade das crianças. Depois cantou. Uma criança extraordinária, com 5 anos de idade, ou 5 anos de idade, me parece. Será que essa criança, ela adquiriu tudo isso nesses 5 anos de idade? Próximo de nós, temos uma figura que todos nós conhecemos, uma figura muito próxima de nós, que tem contribuído com os eventos da CEPA, que é o professor Moacir de Araújo Lima, físico, jurista. Ele, com 12 anos de idade, proferia conferências magistrais no Teatro São Pedro de Porto Alegre, já demonstrando todo esse cabedal de conhecimentos que, evidentemente, ele aperfeiçoou ao curso dos anos, mas que já detinha em sua mente, que já detinha em seu espírito. São questões muito importantes para a nossa reflexão e para a reflexão da ciência, da filosofia, por que não? Na década de 50, me ocorre agora, uma menina italiana que se chamava Gianella Di Marco apresentou-se em Porto Alegre regendo a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, e ela tinha apenas 5 anos de idade. O lugar de nascimento dessa menina influenciou? Pode ter influenciado. A raça dessa menina influenciou? Creio que não. Porque inteligências assim nós vemos em todas as etnias, em todas as raças, em todos os quadrantes do universo. Essa menina, cuja presença na televisão me chamou a atenção no domingo passado, ela é de uma família humilíssima. E, no entanto, ela demonstra toda essa espontaneidade, toda essa inteligência que hoje nós qualificaríamos como inteligência não de QI, mas de a chamada inteligência emocional, que é aquela que nos encanta, que é aquela que faz com que as pessoas sejam mais encantadoras, sejam mais comunicativas entre si. E eu gostaria de homenagear, principalmente neste ano, e relembrar 2 figuras importantes de nossa cultura. Uma de nossa literatura, cujo aniversário de nascimento, não, de morte, está sendo comemorado este ano, os 100 anos da morte de Machado de Assis. Quem conhece um pouquinho da história de Machado de Assis poderá saber, poderá recordar que os seus historiadores, os seus biógrafos, não conseguem identificar Machado de Assis na escola. Parece que ele nunca frequentou a escola. Ele era neto de escravos, filho de uma senhora que fazia doces. No século XIX, onde evidentemente as dificuldades do negro, do mulato, eram muito maiores do que são hoje. E ele, já desde os primeiros anos, se mostrou primeiramente poeta, para depois, ao curso de sua existência, se fazer contista e o grande romancista que foi, fundador da Academia Brasileira de Letras. Mas a sua veia poética, já nos primeiros anos de sua existência, conta-se que com 12, 13 anos, Machado de Assis poetava, e poetava muito bem, como por exemplo, aquele poema Bons Amigos, que diz mais ou menos assim: abençoados os que possuem amigos.
os que os têm sem pedir. Porque o amigo não se pede, não se compra e nem se vende. Amigo, a gente sente. Benditos os que sofrem por amigos, os que falam com olhar. Porque amigo não se cala, não questiona, nem se rende. Amigo, a gente entende. Benditos os que guardam amigos, os que entregam o ombro para chorar. Porque amigo sofre e chora. Amigo não tem hora para consolar. Benditos sejam todos os amigos que acreditam na tua verdade ou te apontam a realidade. Porque amigo é a direção, é a base quando falta o chão. Benditos sejam todos os amigos de raízes verdadeiros, porque amigos são herdeiros de real sagacidade. Ter amigos é a melhor cumplicidade, dizia Machado de Assis, muito jovenzinho, antes de se tornar o grande contista, o grande romancista, o grande autor de Brás Cubas e de tantas grandes e extraordinárias novelas e romances que marcaram a sua existência. Um homem que não foi à escola. Dizem que provavelmente ele tenha entrado em contato com professores porque vendia doces, sua mãe era doceira, e ele vendia doces na escola, e provavelmente tenha captado alguma coisa sentado ao fundo de uma sala de aula. Mas não, jamais teria estado na escola e se tornou grande escritor, cujo aniversário de morte estamos celebrando 100 anos de sua desencarnação. E eu citaria outro, também fazendo uma homenagem a uma outra extraordinária figura da nossa cultura popular, que foi Cartola. O grande Cartola, o grande sambista, fundador da Mangueira, negro também, e que se tornou um dos maiores autores de poemas que ele musicava, e que terminou só sendo reconhecido quase às vésperas de sua morte, mas que fez poemas tão lindos que se tornaram música, como Ainda é cedo, amor, mal começaste a despontar para a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo que rumo irás tomar. E que ao final diz assim, fazendo uma referência à lei de causa e efeito, ele teria feito esse samba para sua filha que queria sair de casa, não sei se saiu, e não sei se ouviu, porque normalmente os filhos não escutam os pais, mas ele dizia assim: ouça-me bem, amor, presta atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estarás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. É a lei de causa e efeito, neste samba tão popular de Cartola, que é autor também de Bate Outra Vez, com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim, volta ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Esse homem não foi à escola e fazia coisas tão lindas como estas e tantas outras. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. A alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor.
O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada, quando chega iluminando meus caminhos tão sem vida. E o pouco que me resta é bem pouco, quase nada, do que ir assim vagando por uma estrada perdida. Cartola, cujos 100 anos de nascimento celebramos há 3 dias atrás, se não me engano. Esses homens não foram à escola. Esses homens receberam, como todos nós recebemos, essas 5 cartas: o lugar de nascimento, nossa cor, a situação econômica, a inteligência que, por certo, trazemos de outras experiências, mas receberam também o imponderável. E esse imponderável, meus amigos, é que deve ser provavelmente o grande desafio de cada reencarnação. E é isso, é esse imponderável com que nos defrontamos no nosso dia a dia, num mundo que a doutrina espírita classifica como de provas e expiações. Um mundo difícil, um mundo de diferenças sociais, e talvez esse seja o grande desafio de cada um de nós. De grandes diferenças de inteligência, de grandes diferenças de moralidade, de grandes diferenças na capacidade de entendermos as próprias leis da vida. Nós nos defrontamos com isso dia a dia, não apenas na sociedade com a qual temos de conviver, não apenas no trabalho, onde somos chamados a dar a nossa contribuição social, mas nós nos defrontamos com isso especialmente no nosso próprio lar, onde são tão diferentes os membros de uma mesma família, educados da mesma forma, com a mesma carga genética, filhos tão diferentes entre si, e que, no entanto, representam talvez ou uma programação que nós próprios desenvolvemos, que nós próprios fizemos nos nossos momentos pré-encarnatórios, em situações que antecederam as nossas reencarnações, mas que podem também ser fruto daquele imponderável que a vida nos traz. Nem tudo está marcado com todas, nem tudo são cartas marcadas na nossa existência. E muito bem disse Luiz Fernando Veríssimo, nós nos defrontamos com o imponderável, nós nos defrontamos com aquilo mesmo que nós não imagináramos, se alguma programação fizemos sobre nossa existência. E aí é que está o nosso grande desafio, de agirmos com a liberdade intrínseca que temos, porque nós somos seres livres. Fomos criados, sim, simples e ignorantes. Simples e ignorantes, tivemos nossas primeiras encarnações, nossas primeiras experiências encarnatórias, mas não somos aquela tábula rasa que chegamos aqui sem nada conhecer. Nós trazemos um patrimônio imenso, e esse patrimônio nós o construímos diariamente. Isso não está entregue às religiões, não está entregue ao Estado, não está entregue à sociedade politicamente organizada. Isso é patrimônio individual de cada um. E essa reflexão tipicamente espírita, genuinamente espírita, é que faz com que sejamos e nos reconheçamos como seres livres. Não serão as religiões que nos imporão como deveremos pensar. O Espiritismo, se uma grande contribuição ele trouxe na cultura ocidental, é precisamente esta de, em um momento em que se rompia, em que a sociedade laica rompia com as prisões das religiões, no século XIX, onde logo depois da Revolução Francesa, e a Revolução Farroupilha também foi uma demonstração de liberdade, mas logo, 60 anos depois da Revolução Francesa,
o mundo ocidental passava a organizar o seu Estado livre, passava a se organizar como forma independente das religiões, porque até então, durante toda a história do cristianismo, desde Constantino até a modernidade, a igreja dominara todo o nosso processo civilizatório. E naquele momento se rompe. Naquele momento se tem a coragem de dizer: o Estado é uma coisa, as religiões são outras, a igreja é uma coisa e a vida é outra. Quem quer permanecer crente, que permaneça crente. Mas a igreja não tem que interferir na vida social, na vida política dos cidadãos. Não. Igreja e Estado terão que ser independentes entre si. E a igreja protestava contra isso. Os papas do século XIX, como Pio X, como Gregório XVI, especialmente, com a sua famosa encíclica Mirari Vos, onde ele dizia assim, vejam o que dizia uma encíclica papal. Hoje, evidentemente, a igreja não subscreveria esse tipo de pensamento, mas a bula, a encíclica Mirari Vos, de Bonifácio XVI, de Gregório XVI, perdão, dizia assim: estão acenando com este erro pestilento que se chama liberdade de crença. Isso, dizia o Papa, é um erro pestilento e nós devemos nos voltar contra isto que se chama de liberdade de consciência. Porque o homem não tem o direito à liberdade de consciência. Quem tem que trazer as crenças ao mundo é a igreja, é a religião. E não poderá, dizia o Papa naquela oportunidade, não poderá jamais o Estado se dissociar da religião. Porque o dia em que religião e Estado estiverem desassociados, estiverem cada um cuidando das suas coisas, o mundo se tornará imoral. Como se a religião fosse a única fonte da moralidade. E como se não houvesse pessoas eminentemente éticas, morais, que trazem uma contribuição imensa à humanidade sem ter religião. Alguns até ateus. É de se reconhecer o direito de serem ateus, desde que isso seja de acordo com a sua consciência. É de se lhes exigir, sim, a sua contribuição ética, a sua contribuição moral, o seu procedimento ético e moral perante o homem. Mas, como diria o Espiritismo ao nascer no século XIX em O Livro dos Espíritos, a consciência é um pensamento íntimo e somente ao homem pertence. É a questão 835. No mesmo momento em que os papas do século XIX usavam aquela linguagem ofensiva à liberdade de consciência, o Espiritismo com coragem, o Espiritismo com liberdade dizia: a liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Estava escrito na questão 835 do Livro dos Espíritos. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. E quando Allan Kardec interrogou os espíritos sobre se uma crença que prejudicasse o homem, se ela deveria ser combatida, vejam a resposta inteligente dos espíritos. Pode-se reprimir os atos, pode-se reprimir os atos, mas a crença é inacessível. Ninguém tem o direito de acessar as crenças individuais de cada um, aquilo que cada um pensa, porque o pensamento, a consciência, é um pensamento íntimo que só ao homem pertence. Este é o farol do Espiritismo.
Esse é o lema do Espiritismo. É realmente a liberdade de consciência, a liberdade que se deve não apenas manter, construir na nossa vida em sociedade, mas dentro das próprias organizações espíritas. É preciso respeitar a individualidade de cada um. É evidente que para sermos espíritas, para nos declararmos espíritas, nós aceitamos, e aceitamos livremente, não por imposição, porque, como diz Leon Denis, o Espiritismo nada impõe, o Espiritismo propõe. Então, ao nos tornarmos espíritas, nós o fazemos, nós assumimos a condição de espíritas, porque aceitamos determinados princípios, como a existência de Deus, como causa, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, como a anterioridade da consciência através do espírito, esta visão de que a verdadeira essência do homem é o espírito e não a matéria, porque o espírito pré-existe a matéria e a organiza, inclusive, a realidade única, a essência da vida é o próprio espírito, como diz a questão número 23 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, o que é o espírito? É assim, o espírito é a inteligência do universo. Porque se temos já essa essencialidade do espírito e da liberdade, nós vamos ser muito mais fraternos, nós vamos contribuir muito mais num ambiente espírita, por exemplo, se nós estivermos livres de pressões, se nós estivermos livres de dogmas, se nós estivermos livres de formas de imposição de como devemos proceder. Mas liberdade, evidentemente, implica responsabilidade. É por isso que nesse processo de desenvolvimento do espírito, nós estamos atrelados até uma determinada fase a um determinismo mais intenso. E vamos nos libertando desse determinismo exatamente a partir da aquisição do conhecimento. Por isso, muita razão teve o grande Jesus de Nazaré, quando nos assinalou que conheceríamos a verdade e ela nos faria livres. Somente o conhecimento, e o Espiritismo é uma proposta de conhecimento, uma proposta que parte precisamente dessa ideia do espírito, da sua imortalidade. Essa proposta de conhecimento é que liberta. A moralidade não pode ser jamais imposta. A moralidade só é consistente na medida em que ela é construída livremente pelo indivíduo. O espírito é o grande construtor da liberdade. E a reencarnação, sem dúvida, esse tema que nós examinaremos durante esses dias, que será a base da nossa reflexão durante este fórum, a reencarnação, a ideia das vidas sucessivas, deixando de ser a utopia que foi para muitos, é a imprescindibilidade, ela é imprescindível para desenvolvermos a nossa capacidade de crescermos, de nos desenvolvermos e de progredir. Não fosse assim, o grande Jesus de Nazaré não teria nos acenado com a possibilidade de sermos perfeitos. Sede perfeitos, dizia ele. Mas como ser perfeitos? Numa vida tão cheia de condicionamentos. Numa vida em que estas 5 cartas que recebemos nos impõem determinados condicionamentos dos quais nós não conseguimos nos liberar durante os 40, 50, 60, agora está se vivendo até 100 anos ou 100 e poucos anos. O que é isso? Perante a imortalidade do espírito, o que é isto perante a imortalidade? E o que é isto para sermos perfeitos? Mas como podemos ser perfeitos diante de tantas contingências, diante de tantas influências que um mundo tão plural e tão heterogêneo como é este
em que estamos jungidos a encarnar, quem sabe por quantas encarnações, como ser perfeitos num mundo assim? Só a ideia das vidas sucessivas, só a ideia da reencarnação, onde vamos conquistando pouco a pouco a liberdade, onde vamos nos assenhoreando dessa liberdade, nos pode, queridos amigos, nos empurrar para este processo de crescimento, para este processo que nos fará chegar, quem sabe, a esse caminho que nos conduzirá a um amanhã, como dizia Guilherme Arantes, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam esse amanhã. Ver o dia raiar amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, e há de ser plena a nossa vida, na medida em que soubermos cultivar com força esse sentimento de liberdade, com capacidade de merecermos essa liberdade e avançarmos livres e resolutos para uma vida plena, porque o Espírito, na sua grandeza, porque o Espírito, como fagulha divina, ele tem a vocação da liberdade, ele tem a vocação da grandeza, ele tem a vocação da plenitude, que somente a reencarnação pode nos conceder. Muito obrigado.